Deixa eu bichar. Pronto. Pronto, a gente está iniciando a aula. Terceira aula do módulo 3. Eu estou chamando de módulo 3, mas na verdade o viés que eu estou trabalhando do existencialismo é puxando um pouquinho, tentando enraizar um pouco na ética. Porque tem como você trabalhar o existencialismo enraizando ele de outra forma, que é através da teoria do conhecimento, através justamente da proposta de onde ele nasce, que é da fenomenologia, que é de um filósofo alemão chamado Edmund Husserl. Ele foi o professor de Heidegger e de alguns outros filósofos importantes do século XX. Ele criou uma metodologia que é utilizada bastante até hoje. O cara foi genial na, na abordagem que ele fez, só que era focado em teoria do conhecimento. Só que a abordagem dele é tão frutífera da fenomenologia que acabou desembocando e desdobrando em outras teorias, né? Muita gente utiliza isso. A abordagem fenomenológica é utilizada em psicologia assim, de rodo, de com força mesmo. O pessoal gosta. Então, a gente vai enraizar ou trabalhar um pouco mais sobre aspectos que a gente poderia chamar de éticos, mas tem como enraizar através da fenomenologia, né? E quem se aventurar um dia a estudar essas coisas no ensino superior, aí vai descobrir que tem que ler um monte de coisa, né? De fenomenologia, vai ter que entender um pouquinho de Hegel, um pouquinho de Kant, um pouquinho de outros caras, de uma forma um pouquinho mais aprofundada para poder entender que a fenomenologia é uma metodologia de estudos que segue uma linha muito interessante e tem alguns pressupostos que estão enraizados em filósofos anteriores também. É um pouco mais complicado do que eu estou mostrando. A gente está mostrando uma parte bem voltada para Enem, ensino médio, sem muito estresse, sem muita dor de cabeça. Enfim, vou colocar aqui em tela cheia para a gente poder ter uma visualização melhor dos textos e dos trechos que eu vou passando, né? Enfim, o existencialismo, como eu falei na aula passada, na verdade, principais influências, algumas das principais influências, é justamente os caras que a gente viu, um dos dois caras que a gente viu, que é Kierkegaard e Heidegger, e também Nietzsche, né? Como a gente viu Nietzsche em Ética, então eu só falei de Kierkegaard e de Heidegger, mas essa é a ideia de parar de trabalhar questões no sentido de entender o ser humano em abstrato, mas entender o ser humano enquanto elemento existente, enquanto existência concreta. E todos eles concordam nesse ponto, né? Que é preciso entender o ser humano naquilo que se faz no dia a dia, de como é que ele vive. E isso era algo um pouco tido como difícil de desenhar em filosofia, porque principalmente não existia uma metodologia adequada para trabalhar isso. E qual foi a metodologia que casou bem com essas prerrogativas de Kierkegaard e de Nietzsche, principalmente, né? Que foi o uso da fenomenologia, e quem utilizou foi Heidegger, né? Que foi aluno direto de Edmund Husserl. E Heidegger, ele cria, como a gente viu, o que ele chama de analítica existencial, que é justamente em base da fenomenologia, né? A fenomenologia, ela tem esse aspecto interessante, que é tentar entender o fenômeno, como ele acontece e ele surge. Fenômeno, já intitulado já por Kant, que é um termo que já vem, lógico, antigo, de outras filosofias, mas Kant consolida como aquilo que aparece, né? E Hegel retoma no outro livro dele, num livro famoso chamado Fenomenologia do Espírito. Então, esse termo fenômeno, como aquilo que aparece, que surge, que se manifesta, pegou, surgiu, serviu como base para entender o ser humano enquanto existência concreta, ou seja, aquilo que se manifesta na existência humana. O que é que se manifesta nessa existência que a gente pode compreender através da análise dessa coisa que se manifesta. Então, o cara que se intitulava e se intitulou existencialista propriamente dito foi o Jean-Paul Sartre, né, essa figura aí polêmica, porque ele teve a vida bastante agitada, bastante controversa, no sentido que ele teve brigas com filósofos importantes, envolvimento com teorias políticas, ativismo político forte.
E ele levanta realmente a bandeira e o nome existencialismo, que é uma coisa que Heidegger, por exemplo, ele nunca reivindicou. Ele dizia que não era existencialista, né? Enquanto o Sartre afirmava que sim. E aí tem uma frase famosa que ele diz para vocês, né? Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você, né? E aí vai fazer sentido essa frase quando a gente começar a explorar agora essa ideia do existencialismo. A noção que Sartre vai tratar de consciência, para dar uma base forte ao que ele vai introduzir no existencialismo, já é algo que vem de Husserl, que é uma crítica completa à noção de consciência que vem da modernidade, né? Tem um professor muito bom brasileiro, Franklin Leopoldo Silva, eu acho que é assim o nome dele. Eu vi uma palestra há muitos anos atrás, mas ele dizia uma coisa interessante, né? Dizendo que a consciência fundada por Descartes, a ideia de consciência fundada por Descartes, parecia um grande quarto de luz 15, era algo grande que tinha cheio de ambientes internos para você olhar, um quarto meio obscuro, você tem que saber procurar as coisas dentro dela, ou seja, a consciência em Descartes é como se fosse um grande vão, que tem um monte de coisa dentro e você precisa agora analisar o que é que está tudo dentro dessa consciência, como se fosse uma grande caixa, né? E a análise que a fenomenologia faz, ela parte do modo como a consciência se mostra como fenômeno. E ela, como fenômeno, ela se mostra de uma forma bem simples, né? Ter consciência, ser algo consciente, é sempre consciente de alguma coisa. Você é consciente dos seus pés agora, consciente da luz que se manifesta, consciente dos seus pensamentos. Ou seja, a consciência é sempre consciência de. Ou seja, é uma consciência que é voltada para fora. Ou seja, a consciência é sempre consciência de um objeto. Não existe um sujeito puro que pode analisar a si mesmo do jeito que ele quiser. Ou seja, ele está sempre coligado com o objeto do qual ele é consciente, mesmo que esse objeto seja seus próprios pensamentos. Portanto, consciência é uma espécie de vazio que é lançado o tempo todo para fora. E é nessa ideia que o Sartre mesmo vai dizer que é no ser humano onde o nada se manifesta. O ser humano está sempre voltado para fora, voltado para esse mundo. Por isso que a existência vai se consolidar nessa ideia de ter consciência de alguma coisa. Aí ele levanta dois conceitos interessantes, que é o em si, o para si, o ser em si e o ser para si. O em si, na ideia sartreana, é o que Heidegger chamaria de ente, propriamente das coisas que são definidas, o ser, o ôntico, que ele chamaria. São as coisas do mundo, que tem a essência definida, tem a identidade definida. Então, por exemplo, o próprio corpo humano faz parte desse em si, no sentido que ele tem uma espécie de identidade definida enquanto coisa no mundo, né? Uma cadeira, um objeto qualquer, provavelmente todos os animais, a maioria dos animaizinhos são em si, porque eles são apenas objetos voltados para si mesmo, fechados em si mesmo. A metáfora que utiliza, ele é meio como se fosse opaco. Ele é opaco. Você não vê através dele o que tem. E o ser para si é justamente esse que apresenta a consciência, que é o ser humano, que é sempre a consciência de si, no sentido de estar para fora de si. Ser consciente é ser consciente de alguma coisa, por isso que ele diz que é o ser para si, o tempo todo para fora do si. E aí que entra as ideias sartreanas fortes, que ficaram famosas na história da filosofia, que é essa noção de que o ser humano é literalmente liberdade. Né? A frase que Sartre vai ficar famosa, uma das frases famosas, é que a existência precede a essência. Se a gente for olhar no sentido que provém de Aristóteles para cá, até Sartre,
né? Uma das ideias, um dos entendimentos do que o ser humano é que o ser humano possui uma espécie de essência pré-definida, no qual, quando a pessoa passa a existir, ele só apenas realiza essa essência, né? No modo como Aristóteles diria, a gente passa de potência para ato, porque a gente passa de algo potencial para se tornar um ser humano. A gente é um feto, a gente é potencialmente humano, e quando a gente vira um adulto, a gente é atualmente um ser humano, realizando sua essência, e para Aristóteles ser é um animal racional, né? O ser humano é uma espécie de é um animal racional porque seria a sua característica definidora, ser racional. Mas quando a gente olha numa análise sartriana, né, o ser humano, quando consciência que é sempre lançada para fora de si, então não há nada que o defina porque ele está o tempo todo jogado para fora. Ele não nasce centralizado como os outros animais que possuem uma essência que determina o que ele faz. Ele está lançado para fora. Então, a essência humana ela é sempre definida olhando para trás, na verdade, pelo aquilo que você fez. E mesmo assim, olhando para trás pelo aquilo que você já fez, não delimita, não determina aquilo que você vai ser. Então, a existência humana é sempre olhando para trás, só que ela não é determinante, não é definidora. Ela não diz aquilo que você pode ser, porque ser humano é ser pura liberdade o tempo todo, né? Porque a gente não pode, e aí vai no encontro do argumento sartriano, é que a gente não pode, em momento nenhum da nossa existência, deixar de escolher. A gente o tempo todo está escolhendo. O tempo todo a gente escolhe. O tempo todo a gente escolhe o que fazer. Quando a gente escolhe, por exemplo, se a gente deixa que nossos pais definam qual carreira a gente vai seguir, a gente escolheu deixar que eles escolhessem, mas a primeira decisão é sempre nossa. A gente escolheu eles seguirem e dizerem, faça, sei lá, direito, e você escolhe aceitar a decisão deles. Ou seja, o tempo todo você está lidando com escolhas, você não tem como enfim, fugir disso. Por mais velho que você seja e que por mais definido que você seja, você não consegue se libertar dessa liberdade. Ou seja, como Sartre diria, nós somos o ser humano é condenado a ser livre. E é isso que lasca todos os seres humanos, né? Porque nós somos obrigados a fazer escolhas o tempo todo. Fazer escolha significa lidar com a responsabilidade dessas escolhas, porque a maioria das nossas escolhas não afetam apenas a gente, mas afetam os outros também. E é justamente essa impossibilidade de saber o que é que acontece, o que é que vem a acontecer e que consequências são nossas escolhas o tempo todo que causa angústia. Segundo Sartre, a liberdade é angustiante por si só, porque ser livre é estar jogado e assumir responsabilidades o tempo todo. Então, toda vez que você vai tomar uma decisão, você precisa abdicar de várias outras oportunidades que você vai ter. E para Sartre, uma das coisas que obstrui o uso da liberdade é o que ele chamaria de má-fé. O que é má-fé? Má-fé é quando a gente atribui as nossas liberdades, as nossas escolhas a fatores externos, né? Você dizer assim, eita, eu fiz aquilo foi porque o pai mandou, mas eu não queria, não. Você queria. Você deixou. Ah, eu fiz aquilo porque eu sou muito fraco, não. Você sempre o tempo todo está escolhendo, né? Essa galera, esse pessoal do existencialismo eram grandes críticos do de Freud, né? Da ideia de inconsciente freudiano, porque o inconsciente ele vai dizer que você fez muita coisa por causa daqueles impulsos inconscientes que você teve para fazer. Sartre acha isso aí o própria ideia de inconsciente é uma má fé, porque você está deixando de assumir responsabilidades e jogando para um fator que seria um fator externo, mesmo sendo seu, que é o inconsciente. Então, o que é ser humano? Ser humano
é viver mergulhado o tempo todo em ter que escolher e ser condenado a lidar com essas responsabilidades. A parte interessante dessa filosofia de Sartre é que ela meio que dá um tapa na cara de todas aquelas pessoas que vivem numa espécie de comodismo, né? Você sabe que você é determinado por diversas circunstâncias, como você nasceu pobre, nasceu no Brasil, né? Nasceu negro é um problema, você nascer mulher é um problema, se você nascer pobre é um problema, né? Mas ele vai dizer, isso aí não é um problema que pode te definir. Você ainda tem muitas possibilidades de ser alguém, de ser outra coisa. E se você assume isso, assume que não pode fazer nada, você está utilizando de má fé. Na verdade, você está utilizando as escolhas alheias para deixar de escolher. Mas ao mesmo tempo você já está escolhendo, você não tem como fugir disso. Então, a liberdade em Sartre é algo fundamental. Ser livre, ser humano é literalmente ser livre, dentro desses fatores. Né? Aí tem uma frasezinha bonitinha de Sartre, né? A escolha é possível, em certo sentido, porém, o que não é possível é não escolher. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, assim mesmo estarei escolhendo. É tudo que eu falei de uma forma bem complicada, né? A gente sempre está tendo opções, sempre tem opções, né? Eu acho interessante isso de Sartre, que não para viver no sentido culpabilístico, de você pensar, quando você falha, você olhar para trás e dizer a culpa é minha porque eu falhei, mas no sentido positivo de você dizer assim, eu sempre tenho uma oportunidade de agir, eu sempre tenho oportunidade, eu sempre tenho. Agora basta eu procurar um jeito de fazer, de agir, sempre prezando por o futuro. Se você fica olhando para trás, aí você realmente vai se complicar pensando nas escolhas que você fez e que poderia ter sido outras, né? Olhando para frente, no sentido que eu posso sempre me escolher algo diferente. E a namorada eterna de Sartre, Simone de Beauvoir. Oi, deixa eu olhar aqui, teve uma pergunta. Peraí, oi. Lembro muito os argumentos de Santo Agostinho sobre o pecado, só que sem a religião. Né? Santo Agostinho ele vai querer dizer que é a alma humana que é, em certo sentido, é livre, mas a liberdade humana tende para o pecado, né? Em Santo Agostinho. Aí Sartre vai dizer que a gente é livre o tempo todo. E essa ideia de ser livre o tempo todo tem muitas implicações, né? Que a gente vai olhar agora, por exemplo, com a namorada dele, a eterna companheira, né? Dá para dizer assim, que eles têm um relacionamento aberto de décadas, até onde se mostrou, que é Simone de Beauvoir, que é até feio dizer que ela é a namorada de Sartre, porque isso já é complicado dentro da própria teoria dele, né, dela, né? Dizer assim, você está definindo ela pela namorada de Sartre. Na verdade, ela foi uma grande filósofa que teve um livro fundamental chamado Segundo Sexo, que refundou, dá para dizer assim, umas questões que vai desembocar em questões de gênero, fortemente, né? E a gente vai trabalhar hoje, basicamente, um problema que deu com uma questão que foi levantada sobre ela em 2015, que enfatiza justamente essa frase que está aí, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Aí o caminhão de burrices e besteiras que houve não teve lugar, não. Foi entediante até de tantas coisas que teve, né? Ela faz uma análise muito interessante sobre a ideia do que é ser mulher. Ela diz que no livro, primeiramente, essa pergunta nunca era feita. O que é ser mulher? Porque sempre quem perguntava algo era um homem. Então, para o homem, ele pergunta o que é ser humano. Porque ela, como ela mesma afirma, ser humano é como se o homem fosse o positivo e o neutro ao mesmo tempo. Ou seja, o que é ser homem fala do que é ser mulher. Quando a gente bota na pergunta o que é o que é o homem, pergunta o que é o homem masculino e o que é o neutro, que envolve a mulher e o homem. Ou seja, é como se perguntar o que é ser homem bastasse. Bastasse. Dentro e dentro dessa lógica, tempo todo essa ideia do mesmo, do outro, né, da identidade, da alteridade,
o, o que foi pensado durante a história da filosofia como mulher foi sempre algo deficitário em relação a ser homem. Era o que faltava no homem, a mulher era um homem incompleto, segundo palavras de alguns filósofos, inclusive, se eu não me engano, São Tomás, como ela mesmo levanta, né? O que é mulher? É ser um incompleto. Ou seja, não era pensada a mulher enquanto alteridade de verdade, como outro de verdade, mas é sempre um outro definido pelo mesmo, que era o homem. Ou seja, era pensado o masculino sempre como positivo. E como fosse o ser, né? Algo que é o verdadeiro, o racional, enquanto a mulher é aquele negativo, o frágil. Essa ideia do frágil, da fragilidade, foi incultada dentro da mulher e ela faz uma análise. O livro tem quase 1000 páginas, é um livro grande, né, da tradução brasileira, sobre esse estudo de como a mulher foi definida como o outro. Por isso que ela ficou traduzido como segundo sexo, mas era a ideia como fosse o sexo 2, se eu não me engano, em francês, que é o que ela queria dizer, né? Mas é uma ideia do que o ser humano é o homem e a mulher é uma parte deficitária do que é o homem, dentro dessa análise dela. Ou seja, não há uma definição concreta do que é ser mulher. Aí ela já faz essa reviravolta desde o início, porque ela diz, é uma mulher agora que vem perguntar o que é ser mulher. Enquanto mulher, não enquanto gênero humano neutro, não enquanto uma parte do homem, mas enquanto mulher. O que é ser mulher? E se você for pensar dentro dessa ideia da existência precede a essência, dentro do existencialismo, do qual ela fazia parte desse movimento, se não há nenhum tipo de essência humana pré-definida, também não há nenhum tipo de essência do que é ser homem, do que é ser mulher. Né? Todo mundo nasce com sexo, né? Todo mundo nasce com seus órgãos sexuais, só que o ser homem, o ser mulher, são características que você vai adquirindo ao longo da sua existência. Por isso que a existência não é pré-definida para nenhum ser humano. Portanto, não faria sentido algum dizer que os seres humanos não têm existência pré-definida e dizer que existe sim um modo específico de ser mulher. Não faz sentido. Então, não faz sentido um modo específico de ser homem também. Tudo é liberdade. E a sociedade, a civilização, vai tentando nos moldar dentro de determinadas características de comportamento esperado. Então, ela bota para torar nesse sentido, porque, e é aí onde encaixa a frase, e não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? Torna-se. Você nasce pura liberdade e vai se tornando mulher de acordo com os elementos que a sociedade vai lhe moldando. E ela faz um questionamento muito forte sobre justamente por que as mulheres aceitaram tanto esse papel subalterno, de onde vem isso. Aí a análise dela é longa, deu pano para manga, para muita coisa. E aí a gente tem a questão do Enem. A do Enem 2015, eu tentei deixar de um formato que desse para vocês assistirem, olharem, mesmo no celular, não sei se vai dar para ver no celular, mas no computador está tranquilo. Né? Aí é um trecho do segundo sexo do livro, o enunciado. Né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Isso já é uma crítica pesada. O castrado que qualifica o feminino é o modo como Freud foi falar sobre a mulher, dizendo que a mulher, o modo como a mulher definia a sua identidade era como um ser castrado, que ela tinha inveja do pênis. Aí vocês estudam isso em outro lugar. E ela deve ter ficado muito puta com essa definição escrota de Freud, né? E é algo muito arbitrário quando você analisa um pouco da teoria freudiana. Né? Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca
Qual é a alternativa aí? Dá uma olhada. Vocês têm como ver? E aí, deu para responder? Vou parar a gravação agora para a gente continuar aqui para eu saber das questões, das perguntas